de violência na política americana e que, felizmente, o presidente Ronald Reagan conseguiu se safar. Mas a gente precisa também falar de outros assuntos, e um desses assuntos é a visita do rei Charles III aqui do Reino Unido, aí a terra onde vocês estão, os Estados Unidos. Essa é uma viagem que foi feita para comemorar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Foi uma viagem que foi programada há bastante tempo. O governo britânico aqui já queria usar o chamado soft power da monarquia para tentar influenciar de alguma forma o presidente Donald Trump, que respeita muito a monarquia. A mãe do Donald Trump, inclusive, era escocesa, também gostava da monarquia. Ele tinha uma afeição especial pela rainha Elizabeth, chama o rei Charles III praticamente de um amigo, diz que o conhece há muitos anos. E essa viagem, que tinha sido montada ali para mostrar um pouco desse soft power britânico, acabou tendo um lado político importante também, porque os Estados Unidos e o Reino Unido estão aí num confronto aberto. Basicamente, o governo do Reino Unido se negou, em pelo menos 2 oportunidades, a ajudar os Estados Unidos na guerra contra o Irã. Muitos ministros aqui do governo britânico dizem off the records, ou seja, sem se identificar, ou sem pedir para não ser identificados, eles dizem que essa é uma guerra ilegal e que não fazia o menor sentido o Partido Trabalhista, que está no poder aqui, apoiar os Estados Unidos nesse caso. E o presidente Donald Trump passou a criticar muito duramente o primeiro-ministro Keir Starmer, o Reino Unido, até os militares aqui do Reino Unido, chamando, por exemplo, os porta-aviões do Reino Unido de brinquedos, na comparação com os potentíssimos porta-aviões dos Estados Unidos, e de fato são muito mais potentes que os porta-aviões britânicos. Mas isso teve um impacto muito grande aqui no Reino Unido por conta do fato de que muitos militares britânicos lutaram ao longo de muitas guerras, morreram ao lado de americanos, e isso tocou um ponto especificamente sensível para os britânicos. E aí, o governo decidiu, e a monarquia também decidiram, que a visita deveria acontecer. O rei Charles III fez discursos, usou todo o charme ali que ele aparentemente tem, descobrimos isso nessa viagem, provavelmente, mas ele também teve uma oportunidade de mostrar que a monarquia pode ter, de fato, alguma relevância, pode ter alguma influência, pode, de fato, ser esse soft power do ponto de vista político. Normalmente, nas visitas reais, a gente tem muitas coisas fúteis, né, e poucos resultados práticos. Neste caso, pelo menos a interpretação que teve aqui nos Estados Unidos, aqui no Reino Unido, ato falho, aqui no Reino Unido, foi de que o rei conseguiu, de fato, influenciar o presidente Donald Trump, conseguiu ser quente ali com relação ao presidente, fez piadas, fez muitas coisas, e teria conseguido reaproximar o Reino Unido dos Estados Unidos. Na minha modestíssima avaliação, uma coisa é a monarquia e o Reino Unido, e o presidente Donald Trump sempre vai ter o respeito pela monarquia e sempre vai ter uma afeição pelo Reino Unido, não só pelo fato da mãe dele, mas porque de fato ele gosta do país, ele tem muitos negócios aqui, inclusive. Outro ponto, e aí eu queria ouvir vocês, é a relação dele com um governo de esquerda aqui, ou de centro-esquerda, do Keir Starmer, que não ajudou o Reino Unido, não pretende ajudar o Reino Unido, e isso pode ter muitas implicações, por exemplo, para o futuro da OTAN, etc. Então, dessa vez eu queria começar com o Lucas, perguntando sobre a sua interpretação dessa viagem, se eu estou correto nessa avaliação de que conseguiu aproximar os 2 países, mas não necessariamente vai aproximar os 2 governos, e quais são as pedras no caminho que você vê aí, não só inclusive com o Reino Unido, mas com a Europa, em relação ao presidente Donald Trump. É um episódio digno de The Crown, uma das séries preferidas que eu sempre acompanhei e que teria muito interesse em acompanhar os bastidores dessas negociações, dessas conversas, até mesmo das conexões entre o governo do primeiro-ministro Starmer e a monarquia na construção dessa visita de Estado do rei Charles. Até porque, Américo, não se espera, e você colocou muito bem isso, que o rei traga qualquer componente que lembre algo que seja político em qualquer discurso que ele faça, em qualquer interação que ele faça, mas isso apareceu com muita frequência, principalmente no discurso que o rei faz no Capitólio dos Estados Unidos. Ele faz uma menção muito clara com relação à importância de, primeiro,
preservar essa aliança, até porque valores democráticos, e aí são palavras do próprio rei, que nasceram nos Estados Unidos, tiveram conexão com os princípios ingleses de separação de poderes, e aí você percebe que o rei fez vários recados diretos ao que acontece hoje no contexto interno dos Estados Unidos, e também uma citação direta à preservação da soberania da Ucrânia, o que não se esperava, por exemplo, de um membro da família real, uma menção clara a uma questão política, uma questão de política internacional que é gerida pelo primeiro-ministro e não necessariamente pelo rei. Então, dá para perceber que claramente a família real hoje também faz parte de um esforço de conduzir e de administrar bem estas negociações, estas relações que hoje estão estremecidas. A família real hoje se coloca numa posição muito mais ativa comparado com, por exemplo, aquilo que aconteceu com a rainha Elizabeth, pelo menos nos últimos anos do seu reinado. Então, existia, por exemplo, uma discussão recente com relação a arquivos classificados, confidenciais dos Estados Unidos, que sinalizavam que os Estados Unidos poderiam rever a questão das Malvinas, a sua posição histórica aliada aos ingleses, e colocar talvez um indicativo de que poderiam apoiar agora os argentinos diante dessa situação de rusgas com o governo do primeiro-ministro Starmer. Mas hoje o cenário, a partir desta visita de Estado do rei Charles, é completamente outro. Não se espera, por exemplo, que os americanos, que o governo do presidente Trump, que o próprio presidente dos Estados Unidos vá fazer esse tipo de investida internacional, até porque tem implicações diretas àquilo que representa o rei, a família real. Obviamente que os embates comerciais eles continuarão, os embates comerciais que existem hoje com o Reino Unido não serão desfeitos a partir de uma visita real, uma visita de Estado por parte do rei, mas de fato o que hoje nós temos é uma situação de amaciar essa relação e também uma expectativa, é claro, né, de que o primeiro-ministro, no momento em que ele se enfraquece politicamente, esse é o cenário que nós temos hoje, existe uma perspectiva de mudança de condução dos rumos do Reino Unido hoje, não se sabe exatamente quando isso poderá acontecer, mas existe pelo menos uma perspectiva de alteração nesse sentido, mas nós sabemos, e os ingleses hoje têm essa perspectiva de que hoje a política externa inglesa tem uma carta nas mãos que muitos países não possuem, que é exatamente a figura da família real, o que ela representa historicamente, a sua força midiática, que são elementos que servem também como lição a outros países para lidar exatamente com a forma de liderança do presidente Trump. E, inclusive, pensando em estruturas, em governos, em presidentes, em chefes de Estado que representam esquerdas políticas ou um centro-esquerda, hoje existe esse desafio de como lidar com o presidente Trump, como faz para você amaciar relações e encontrar maneiras de concluir acordos comerciais, ou pelo menos encontrar maneiras de não receber tarifas ou tarifações por parte de Washington. A Inglaterra traz um exemplo de como fazer isso através de uma carta, um trunfo chamado família real. Restam a outras democracias também pensarem em alternativas para lidar com o presidente dos Estados Unidos. Vamos ver aí se vão começar a criar monarquias por aí, talvez, ou outras estratégias, né? Aqui no Reino Unido, eu queria dirigir essa pergunta para a Mari. Aqui no Reino Unido, eles se referem muito, sempre, a imprensa, o governo, os diplomatas, várias entrevistas que eu participo, eles sempre se referem às relações com os Estados Unidos como uma relação especial. A principal relação diplomática do mundo, eles tentam vender, seria entre Estados Unidos e Reino Unido. Na minha modestíssima avaliação, em como o Reino Unido já passa por um processo de decadência há algum tempo, embora ainda seja o meu lugar favorito no mundo, especialíssimo, etc., mas é um país visivelmente em decadência no cenário internacional, me parece que essa relação, Mari, é muito mais importante para os britânicos, é muito mais especial para os britânicos do que para os americanos. O embaixador britânico
nos Estados Unidos, inclusive num momento de sincericídio, fez uma apresentação antes da visita do presidente Donald Trump e ele chegou a dizer o seguinte: eu acredito que, na verdade, a única relação especial que os Estados Unidos têm é com Israel, não com o Reino Unido. Ele foi muito criticado aqui, o governo teve que dizer que essa era uma opinião dele, que não refletia a opinião do governo do Reino Unido. Minha pergunta é: qual é a real importância de uma relação com os Estados Unidos, com o Reino Unido para os Estados Unidos? Se você quiser alargar um pouco ainda, até a Europa mesmo. O presidente Donald Trump vive dizendo que quer sair da OTAN, que quer acabar com a União Europeia, etc. Como é que é essa relação aí com essa ilha maravilhosa, mas também com o continente? Nesse momento, a importância que esse governo dá é pouca. É uma relação que, claro, historicamente ela é importante, porque Donald Trump, é interessante porque Donald Trump ameaça sair da OTAN, diz que vai diminuir os números de soldados americanos dos países europeus, porque, claro, ele sabe do poder que os Estados Unidos alcançaram, né? Os Estados Unidos falam muito da própria grandeza, inclusive agora, nesses 250 anos da independência dos Estados Unidos, são muito orgulhosos disso e sem fazer muita menção ao Reino Unido ou à Europa. Então, Trump sabe desse poder que ele tem com relação à OTAN, só que essas bases também são importantes para os Estados Unidos, essas bases militares nos países europeus. Então eu diria que Trump sabe que Trump dá pouca importância, porque sabe do poder que os Estados Unidos têm, mas ao mesmo tempo subestima a importância que os países europeus podem ter e têm para os Estados Unidos. Não é simples assim, né? Ele faz essas ameaças, principalmente agora que está nesse momento de baixíssima popularidade, tentando escapar da armadilha que ele criou para ele mesmo, que é essa guerra com o Irã, guerra dos Estados Unidos, Israel e Irã. Então ele tenta usar todo o poder que tem, qualquer poder que tem, para ameaçar os países europeus. Tem feito isso ainda mais recentemente, mais frequentemente, e eu concordo quando você diz, Américo, que são duas coisas diferentes, a realeza e de fato o poder britânico, né? De fato Keir Starmer, o primeiro-ministro, porque Trump foi muito, a visita do rei Charles aqui nos Estados Unidos foi muito bem recebida. Ele pegou principalmente pelo humor, né? O próprio rei Charles disse que se ele não fosse rei, ele seria comediante de stand-up, era uma atrás da outra, e aí no meio um recado bem direto para Donald Trump, entre uma piada e outra, né? Mas ele realmente conquistou pelo humor. Os congressistas foi aplaudido no Congresso, quando foi fazer o discurso no Congresso, mas daí a ele ser aplaudido e ter Trump dizendo, inclusive quando você disse, Américo, que a mãe do Trump era muito fã da realeza, né? O próprio Trump disse, olha, minha mãe tinha um crush imenso, era apaixonada pelo Charles quando ele era mais jovem. Então foi uma visita muito leve, apesar desses recados políticos, mas uma coisa é essa visita leve, cheia de piadas, cheia de comentários ali, de elogios um para o outro. Outra coisa é a negociação, de fato, com Keir Starmer, com outros líderes europeus, que está ficando cada vez mais tensa e está ficando cada vez mais difícil trazer Trump para perto da OTAN de novo, mas, na minha visão, com ele subestimando também ali o quanto também essa relação é importante e tem sido importante para os Estados Unidos ao longo dos anos.